CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira. A Organização Mundial de Saúde publicou um comunicado segundo o qual, em 2015, cerca de 2,3 bilhões de pessoas estarão com sobrepeso e 700 milhões com obesidade. Segundo a última pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, publicada pelo Ministério da Saúde em agosto de 2013, 50% dos brasileiros estão acima do peso ideal e destes, 17,5% são obesos. Em relação ao excesso de peso, os homens acumulam percentuais mais expressivos, mais de 54% contra 47% das mulheres. Sobre o assunto, eu converso com o cirurgião geral Marcos Dantas, que é especialista em cirurgias de obesidade, mestre em cirurgia, chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, da Sociedade Brasileira também de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Doutor Marcos Dantas, bom dia. Bom dia, Andréia. Prazer falar com você. Igualmente. Doutor, quando o excesso de peso já pode ser considerado obesidade? Andréia, hoje a gente leva em consideração uma medida que é o Índice de Massa Corporal, que nós também chamamos de IMC. Esse índice leva em consideração o peso e a altura das pessoas, porque a gente não pode falar em excesso de peso e em obesidade se nós levarmos só em consideração o peso das pessoas. Porque imagine alguém que tem 100 quilos de peso. Essa pessoa que tem 100 quilos e 1,5 metro de altura, com certeza ela está acima do peso. Mas alguém que tem 100 quilos e mais de 2 metros de altura, essa pessoa pode estar dentro da sua faixa de peso ideal. Então a gente deve calcular o índice de massa corporal. Nós pegamos o peso em quilogramas e dividimos pela altura em metros ao quadrado. E chegamos assim ao índice de massa corporal. Quando essa pessoa passa de 25 quilogramas por metro quadrado, a gente já considera que ela tem sobrepeso. E quando ela ultrapassa os 30 quilogramas por metro quadrado, aí sim ela é uma pessoa obesa. E o que explica esse aumento de casos de obesidade, não só no Brasil, como em vários países de todo o mundo? A obesidade é hoje uma doença epidêmica no mundo, né? Então, você mencionou agora os dados da Organização Mundial de Saúde, que já 2,3 bilhões de adultos vão estar com sobrepeso, vão estar acima do peso a partir de 2015. Isso já representa aproximadamente 30% da população mundial. E o Brasil não é diferente. Nós temos essa pesquisa, que é uma pesquisa realizada pelo governo brasileiro por telefone, e isso é realizado anualmente. Esse ano foram cerca de 53 mil entrevistas, então são parâmetros populacionais do censo, e nós já encontramos no Brasil mais de 50% da população acima do peso. Se a gente considerar o IMC maior do que 25, então sobrepeso. Se a gente considerar exclusivamente as pessoas que estão obesas, nós já temos mais de 17% da população nessa faixa de obesidade. E aí nós dividimos a obesidade em leve, moderada e severa, aquela obesidade que antigamente nós chamávamos de obesidade mórbida. E a gente já estima hoje que no Brasil existam 6 milhões de obesos mórbidos. Então é uma doença realmente epidêmica no mundo todo, e isso não é diferente hoje no nosso país. E qual é hoje o tratamento mais usado para obesidade? A cirurgia bariátrica é indicada para todos os casos, doutor? Não. Em primeiro lugar, quando a gente fala de obesidade, a gente tem que falar de prevenção, né? Então, prevenir é o melhor remédio no caso de doenças crônicas, em especial a obesidade. Então, hábitos de vida saudáveis, alimentação regular, a prática de atividade física, e isso vem desde lá de pequeno, na escola, porque a gente vê também hoje um aumento muito relevante nos casos de obesidade, a obesidade infantil, crianças obesas e crianças ficando doentes em decorrência da obesidade. Então, uma vez instalada a obesidade, o tratamento ele inclui também
medidas comportamentais, né, hábito de vida saudável, prática de atividades físicas. Ele inclui dietas, né, hábitos alimentares adequados, pode incluir alguns medicamentos e, sem dúvida, a cirurgia é o último remédio. A cirurgia é aquele último passo, ela só está indicada para pessoas que têm obesidade estável já há bastante tempo, que vêm tentando tratamentos regulares, acompanhados por médicos, por endocrinologistas, por nutricionistas, e que não estão conseguindo perder peso dessa maneira. Além disso, essas pessoas têm que ter índice de massa corporal maior do que 40, a obesidade grau 3, que antigamente nós chamávamos de obesidade mórbida, ou, eventualmente, se essa pessoa tem índice de massa corporal maior do que 35 kg por metro quadrado, ela tem uma obesidade grau 2, mas começa a desenvolver problemas de saúde em decorrência da obesidade. E aí esses problemas são muitos e a gente poderia destacar, por exemplo, o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, as dislipidemias, né, os problemas do colesterol e do triglicerídeos, como aí os principais problemas relacionados ao excesso de peso. O senhor falou da questão da obesidade, o aumento da obesidade também infantil. Um casal obeso normalmente tem filhos também obesos, né? Qual é a influência da genética na maioria desses casos? A obesidade é uma doença multifatorial, né? E como uma doença multifatorial, ela inclui condições, por exemplo, ambientais, condições genéticas, comportamentais. Então, uma criança que nasce num ambiente onde há uma tendência de obesidade, ela pode herdar isso geneticamente, como pode também, por questões comportamentais, estar convivendo num ambiente onde as pessoas não praticam atividade física, se alimentam mal, e ela compartilha desses mesmos hábitos. E aí sim ela tem uma tendência ainda maior de desenvolver o excesso de peso e a obesidade. Pois é, e muita gente que usa medicamentos, o senhor falou dessa questão do tratamento para obesidade, reclama que com o tempo eles perdem o efeito. Isso é comum acontecer? Sim, isso é comum. O medicamento é como se o organismo desenvolvesse ao longo do tempo uma resistência ao uso daquele medicamento. Então, o medicamento, sem dúvida, em casos selecionados, ele está indicado, mas se ele não vier acompanhado de uma mudança de hábito de vida, ele isoladamente não vai ter resultado por tempo prolongado, porque o problema não é perder peso. O problema é perder peso e manter-se com o peso perdido. Porque essas pessoas que têm obesidades mais severas falham muito em sustentar uma perda de peso por tempo prolongado. Ela começa uma dieta, ela muda o hábito de vida, ela entra num programa de atividade física, eventualmente usa um medicamento e ela perde peso. Entretanto, à medida que o tempo passa, existe uma tendência grande daquele peso voltar a subir. Entendeu? Então está aí a maior dificuldade para essas pessoas severamente obesas em perder peso e manter-se com esse peso perdido ao longo do tempo. Por que é tão difícil, né, para muitas pessoas perder peso mais do que para outras? Olha, perder peso é difícil para todo mundo, né? Mas quanto mais severa a obesidade, quanto mais peso você tem para perder, mais difícil é a sua missão. Muitas vezes essas pessoas, elas convivem também com problemas de saúde relacionados à obesidade. Então, a pessoa tem, por exemplo, um problema articular grave em decorrência do excesso de peso. E aí a prática da atividade física, que é uma medida extremamente recomendável e extremamente valiosa na perda de peso e na manutenção da perda de peso, fica prejudicada, porque ele não consegue fazer uma atividade física porque dói o joelho. Ele tem excesso de peso e não tem preparo cardiopulmonar para uma atividade física. Ele muitas vezes tem hipertensão arterial, muitas vezes ele tem problemas de saúde decorrentes da obesidade que dificultam muito mais esse início de uma prática de uma atividade física. Isso torna-se, então, uma missão mais difícil. Agora, a fatalidade também contribui? Quer dizer, a pessoa mais velha tem um metabolismo mais lento, aí se torna mais difícil perder peso? Ou não? À medida que o tempo passa, na vida de cada um de nós, existe uma tendência de acúmulo de peso. Então, essa é uma regra do envelhecimento, né? Tirando algumas exceções, é claro,
há uma tendência que ao longo da vida a pessoa acumule peso com o processo de envelhecimento. E o emagrecimento vai tornando-se, então, mais difícil à medida que o tempo passa. A obesidade pode provocar câncer, doutor? Olha, existe hoje uma relação da obesidade com alguns tumores, né, com algumas neoplasias, com alguns cânceres. E a gente sabe também que o emagrecimento pode diminuir a possibilidade da incidência de alguns tumores. Saiu um trabalho recente muito grande, publicado a partir de uma pesquisa na Inglaterra, relacionando a obesidade com alguns tipos de tumores e a perda de peso com a diminuição da incidência desses tumores. Então, existe sim uma relação, uma correlação entre excesso de peso e alguns tipos de cânceres. Quem perde peso mais facilmente? O homem ou a mulher, ou não tem diferença? Olha, não tem diferença. A gente tem diferença na característica da obesidade, né? Normalmente, o homem tem uma obesidade mais central, né? Se a gente fosse comparar o homem e a mulher, a gente poderia dizer que o homem se assemelha a uma maçã, ele tem uma obesidade mais central, e a mulher se assemelha a uma pera, ela tem uma obesidade mais periférica, mais concentrada no quadril. Se a gente tivesse que dizer qual dessas obesidades é pior, a obesidade central, onde a gordura depositada no abdômen, essa obesidade é pior, porque ela está mais relacionada aos problemas de saúde, aos problemas que fazem parte de uma síndrome que nós chamamos de síndrome metabólica, onde está presente a resistência insulínica, eventualmente o diabetes mellitus tipo 2, a esteatose hepática, a gordura no fígado, os problemas relacionados ao colesterol e ao triglicerídeo, e tudo isso tem um desfecho final, que é a doença aterosclerose, que é o infarto agudo do miocárdio ou o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame cerebral. Então, essa obesidade central, ela tem consequências maiores sobre o organismo do que a obesidade periférica. E a gente pode destacar hoje, por exemplo, o diabetes. O diabetes é também uma epidemia hoje no mundo, uma doença crônica, progressiva, que não tem cura, tem controle, mas não tem cura, e que vem aumentando muito, em parte, às custas do aumento da obesidade no mundo. No momento em que aumentou também o nível de conhecimento, né, de campanhas de combate à obesidade, com dicas de prevenção, isso não é meio contraditório em relação ao aumento dos casos em todo o mundo? A gente conhece mais, mas a gente não usa aquilo que a gente conhece. Quer dizer, hoje, talvez, por uma questão de hábito de vida, se a gente comparar a alimentação do homem moderno com a alimentação do homem lá da era paleolítica, hoje o homem come mais gordura, hoje o homem come menos fibra, hoje o homem come de uma maneira diferente do que comia. Hoje o homem se movimenta menos do que se movimentava. Antigamente ele precisava caminhar, ele precisava se deslocar. Hoje você aperta um botão, você entra num automóvel, você tem um meio de transporte, você liga o ar-condicionado, você usa o computador. Então hoje, além da gente comer de maneira mais inadequada, a gente gasta menos energia. E é tudo um balanço entre o que a gente come e o que a gente gasta. Então, sem dúvida, apesar da gente conhecer melhor o problema, a gente não age da maneira para combater corretamente esse problema. Então, o hábito de vida moderna facilita o desenvolvimento da obesidade, e é isso que a gente está vendo no mundo, e com isso as doenças associadas à obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemias, gordura no fígado, problemas articulares, e apneia do sono e muitos outros que estão relacionados ao excesso de peso. A gente acompanhou há pouco tempo aí uma polêmica em relação ao uso de adoçantes. Tem um estudo mostrando que é uma hipótese de que o produto engordaria, né, ao contrário do que muita gente espera, que o uso de adoçante para evitar justamente a obesidade ou evitar o sobrepeso. Afinal de contas, assim, qual é a recomendação hoje dos médicos em relação ao uso do adoçante para evitar, por exemplo, né, o açúcar refinado, açúcar comum, e para indicar uma dieta mais balanceada para o paciente?
Esse foi um trabalho isolado. A gente não pode, em medicina, tirar conclusões generalizadas, tomando como base apenas um trabalho isolado. Hoje, para você ter uma ideia, para um adoçante para o mercado, ele passa por uma série de testes de segurança para que ele seja aprovado e que possa ser comercializado nos Estados Unidos pelo FDA e no Brasil pela Anvisa. Então, o adoçante hoje, até que prove o contrário, é uma maneira bastante segura de você diminuir o número de calorias que você está acrescentando, por exemplo, para adoçar a sua bebida. Então, eu acho que é muito precoce para a gente tirar uma conclusão genérica e dizer assim, não, nós vamos abolir o adoçante e vamos colocar o açúcar de volta na nossa dieta, porque o adoçante poderia induzir, por exemplo, o desenvolvimento de um diabetes. Eu acho que é um estudo isolado, que ainda a gente não pode tirar uma conclusão acerca da segurança do adoçante baseado apenas naquilo que ganhou, ganhou notoriedade na mídia, por conta de ser alguma coisa contra aquilo que a sociedade e a população vem imaginando quando vai lá adoçar o seu cafezinho, o seu suco com aquele adoçante. Eu acho que é muito precoce para a gente tomar para a gente tirar uma conclusão como essa. Doutor, a prevenção ainda é o melhor tratamento, né? Então, exercícios físicos sempre recomendados, né? E alimentação adequada. Aí entra o papel do nutricionista para fazer essa indicação. A obesidade, se a gente for falar da obesidade, a obesidade ela é uma doença de tratamento multidisciplinar, né? Então, a gente pode, por exemplo, na hora que está lançando mão da atividade física, está auxiliado por um profissional de educação física, por exemplo. Na hora que está balanceando uma dieta, a gente pode estar auxiliado por uma nutricionista. Muitas vezes, tudo isso capitaneado por um médico endocrinologista. Ele, sem dúvida, é a pessoa hoje que trata de maneira mais adequada a obesidade e os distúrbios relacionados à obesidade. Então, ele seria o capitão desse time. E aí, na medida do necessário, na hora que ele está recomendando um programa de atividade física, ele muitas vezes está referenciando para um profissional de educação física. Na hora que ele está balanceando uma dieta, muitas vezes ele está lançando mão do auxílio de uma nutricionista. Então, ele como capitão desse time, ele é o médico responsável pelo tratamento dessa pessoa, tratamento do qual fazem parte profissionais de uma equipe multidisciplinar. E, eventualmente, é ele também que, esgotadas as tentativas de um tratamento clínico, repito, naqueles casos de obesidade mais severa, IMC maior do que 40, IMC maior do que 35, com doenças associadas, é ele também aquele que decide, por exemplo, por um tratamento mais radical, que é a cirurgia bariátrica, a cirurgia da obesidade. Perfeito. Doutor Marcos, muito obrigada pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para o senhor. Um bom dia para você. Mais uma vez, um prazer falar com você, Andréia. Prazer foi nosso. Nós conversamos com Marcos Dantas, que é cirurgião geral, especialista em cirurgias de obesidade, mestre em cirurgia, chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, também membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, além da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado.